Olá, é um prazer falar com você. Vamos para o vídeo de hoje que eu vou falar a verdadeira lei do soltar. Um tema muito debatido por todos, né, que foi implementado nessa humanidade aí muito propriamente por Buda, que é a lei do desapego, muito disseminado hoje em dia pelo Hélio Couto e por outros, né, grandes pessoas que realmente mostram o valor dessa técnica maravilhosa, e é esse o tema desse vídeo. Fique conosco que o vídeo vai começar já já. Normalmente, quando você está no caminho espiritual, quando você está na linha do autoconhecimento, quando você está nesse aprimoramento e sempre buscando novos conhecimentos, você começa a descobrir um mundo novo. Aquilo descortina para você como se fosse um universo surreal. Esse mundo novo é o novo paradigma. Para alguns, é a vida após a morte, certo? Para outros, é que tudo é onda e tudo é informação. Para outros, é a imaterialidade das coisas. Para outros, é que a vida não acaba. Então, são vários paradigmas que são rompidos. Tem pessoas que, ao se depararem com certos conhecimentos, mudam toda a sua estrutura de vida. Por quê? Porque quando a sua mente expande, é impossível você ser a mesma pessoa. Onde entra a lei do soltar nessas questões? Quando você tem dois paradigmas lado a lado, o velho e o novo, quando um for existir, o outro não pode existir. Os dois não podem, vai haver uma colisão. Por isso que muitas pessoas no desenvolvimento pessoal estudam e aí fala, pô, minha vida não muda nada, eu estudo, eu vejo as palestras do Hélio Couto, eu leio livros, eu estudo tudo que pode, mas eu não consigo ter uma vida que é prometida no autoconhecimento, que é uma vida sem doença, é uma vida que você controla tudo que está à sua volta, porque você controla mesmo. Eu posso controlar o humor das pessoas hoje em dia, para você ver o nível disso. Eu já fiz testes, eu controlo o humor das pessoas. Você pode condicionar as pessoas ao seu lado. Para quando elas chegarem até você, você vai ter o comportamento delas de acordo com o que você quer. Isso é um poder gigantesco. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso. Como condicionar o outro. Agora, não é como você dominar o outro. É como você, por exemplo, para uma pessoa chegar do seu lado e ficar feliz. Para uma pessoa chegar do seu lado e se sentir bem. Isso vale ouro. Para você que é vendedor, para você que trabalha com psicologia, para você que trabalha com coaching, essas coisas transformam, porque se você tem um cliente seu que chega perto de você e, nossa, ele se sente, né? Nossa, como você tem uma presença agradável, isso vale ouro. E intrinsecamente a esse conhecimento, nós temos a lei de soltar como um dos aspectos, que é a que eu vou falar aqui agora. Se você tem os dois paradigmas, por exemplo, se você acreditava que a morte era o fim, se você veio de uma religião aí tradicional que falava do pó ao pó, que tinha a questão do purgatório, do inferno, toda aquela miscelânea de crenças totalmente destrutivas à vida, né? E aí, de repente, você conheceu o Espiritismo. Vou pegar uma senda onde já tem uma abertura de consciência. E lá no Espiritismo, olha, a vida após a morte, a reencarnação é uma realidade, existe incorporação de espíritos, tudo isso, você vai ter um choque de crenças. A sua realidade antiga, ela vai ficar toda hora conflitando com a nova. Como é que isso funciona? Você é como se fosse um computador. Você tem programas instalados aqui. Você quer um exemplo? Quando você vai abrir a maçaneta da porta, você por acaso fala, mão, levanta, vai lá, abre. Não, você tem um programa que condiciona aquilo lá.
Quando você olha para a maçaneta, sua mão vai, pega nela e gira. Isso é um programa que está rodando, que automatiza o processo. Quando você que gosta de cozinhar vai para a cozinha e começa a mexer com os ingredientes, tudo ali, você pode ver um vídeo que você está fazendo aquilo ali, tal, e a comida sai gostosa. Por quê? Por causa do programa. Você tem um programa de culinária instalado em você, tanto que você faz as coisas no automático e dá certo. Quando uma pessoa é costureira, que ela vai lá, corta tudo e é uma pessoa extremamente capaz de fazer muita coisa. Minha mãe, por exemplo, que é costureira, ela faz às vezes tanta produção que a gente fica admirado. Mas por quê? Porque existe no cérebro dela automatizado aquele processo. E não tem bloqueio. Então, esse processo aí já é uma coisa interessante. Ó, se você não tem bloqueio, nada te impede que você produza ao máximo. Tem pessoas que têm problema com maçaneta de porta, por exemplo. Se uma pessoa sofreu um atentado com alguém esmurrando a porta, e aí a pessoa fica extremamente, como eu posso dizer, traumatizada com aquilo, toda vez que ela vai olhar para a porta, aquele trauma pode voltar. E aquilo pode travar ela. Como é que acontece? Os traumas, eles são gravados como os outros programas. Fica um gatilho, existe um gatilho que liga você ao trauma. Como é que eu solto isso? Como é que você solta isso? Você tem que, primeiro que soltar não é esquecer. Esquecer é arquivar e aquilo vai voltar. Soltar não é procrastinar, simplesmente não ligar. Então, soltar é ter um trabalho que é assim, ó. Se você só foca em dívida, o que você tem? Dívida. Então solta as dívidas e foca em dinheiro. Então soltar é isso, muda o foco. Nesse caso, você muda o foco. Se você mudar o foco, aquilo, você solta as dívidas, ou seja, deixa para lá e muda o foco para ganhar dinheiro. Agora, no caso de um trauma, como é que você solta um trauma? Você tem possibilidade de ir na cena pela PNL, né? Que você pode alterar as cenas do passado e no futuro. Você vai naquela cena e vai alterar ela. Você vai lá, por exemplo, você teve um assalto que a pessoa esmurrou, você vai voltar naquela cena que te causa aquela angústia, você vai voltar como se tivesse tudo tranquilo, como se uma pessoa batesse a porta, oi, tudo bem, te cumprimentasse, e depois, desculpa, foi um engano, fechasse a porta e fosse embora, e você diz, está feito, levanta e segue a sua vida. Aquilo vai mexer num dominó incrível. E o trauma some, é gradativo. Se você teve um trauma no sentido de afogamento, você pode alterar a cena. Você pode alterar qualquer cena da tua vida. E altera sim no subconsciente, tem toda uma prática. Tem um vídeo meu, procure aí, alterar fatos do passado aqui no canal, que você vai encontrar. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição. Então, isso tudo é o que faz você realmente ser uma pessoa capaz. Então, soltar um trauma é trabalhar ele para que ele possa ser dissolvido. E a gente tem que colocar uma situação ali, a situação da coragem. Existem as PNLs do Hélio Couto, da coragem, da determinação, da alegria. São PNLs maravilhosas para a pessoa que quer transpor um trauma. Então, se você, por exemplo, está procrastinando no trabalho. Nossa, eu tento trabalhar e eu sinto, mas não vem ideia, aquilo está estagnado. Você está estagnado. Como é que você solta isso? Você tem que ter estímulo. Essa lei do soltar, ela é muito ampla, gente. Porque soltar é aquele negócio, você tem que desatar um nó, você tem que abrir a mão. Lembra o Hélio Couto falando que quando ele dava treinamento, ele falava para as pessoas, segura a caneta, agora solta. Tinha gente que não soltava, não abria. Você tem que abrir mão. Você tem que abrir mão do que você pensa. Eu acredito que o mundo é assim. Só de você fixar uma imagem do mundo, você já tem um problema. Solta isso. Tudo que nós temos é o que está sendo criado em tempo real. Então, se você fixa que o mundo é ruim, o que vai acontecer? Se você mora numa cidade que o prefeito está fazendo um trabalho horrível, e aí você diz que a sua cidade é horrível porque alguém está fazendo um trabalho horrível, não, você tem que enxergar a realidade, não o mapa. O mapa é que o prefeito está fazendo um trabalho ruim, mas a cidade continua sendo maravilhosa. Solta aquilo, solta. Soltar é desapegar. A pessoa que é apegada, o sofrimento dela é muito grande. Pensa bem. A pessoa que é apegada, ela cria só estagnação,
ela tem sérios problemas para poder controlar os seus processos, porque a pessoa não muda de posição, a pessoa é orgulhosa, toda pessoa apegada é orgulhosa, egoísta. Como é que você solta isso? Se você tem um apego na área do bem material, você tem que começar a fazer caridade, generosidade. Você tem que começar a ajudar as pessoas para começar a criar essa nova realidade dentro de você. E gradativamente, como você vai fazendo isso, que é uma nova realidade para você, você vai vendo que aquilo vai ficando mais leve. Tem coisas que é assim, você não precisa tentar fazer uma coisa forçada. Você tem 8 camisas. Você tem uma necessidade extrema de trabalhar esse lado. Você vai fazer o seguinte, pega 5 camisas para você e pega 3 e faça uma doação. Você vai ver que você vai trabalhar. Aquilo vai bater em você. Você vai, como assim eu vou doar? Você tá louco? Faz uma generosidade, dá para um amigo. Quando você começa a quebrar dentro de você aquilo que chama a crista sua, o ego, e não ceder a essas pressões, ou seja, você trabalha para dar coisa de coração. Generosidade e caridade é para dar de coração. Se você der com o sentimento de que você está fazendo forçado, não funciona. Então, soltar é transmutar, é transformar, é liberar. Tudo isso pode ser compreendido de diversas formas. Nós podemos soltar paradigmas. Tem gente que acredita que o mundo é material. Você pega, bate lá, na parede, é matéria. Você tem que fazer a sua própria internalização da informação no sentido seguinte, cara, tudo é ao mesmo tempo partícula e onda. Tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então isso é um trabalho de conscientização. E aí o novo paradigma vem, o velho deixa de existir. Solta. Vem quando você está nesse aprimoramento, veio um pensamento negativo. Você não vai conseguir. Solta isso. Cancela. É um atributo do soltar. Cancela pensamentos negativos. Solta isso. Você queria que a sua esposa comportasse de certa forma. Solta isso. Você não tem que condicionar as pessoas a aquele condicionamento que eu te falei lá no início. É justamente o seguinte, que a pessoa vai se sentir bem do seu lado. É bom para vocês dois. Não é nada para a pessoa se comportar como se fosse um cãozinho adestrado para fazer o que você quer. Para isso, a gente jamais ensina. Por mais que muitos de nós tenham conhecimento, se você ensinar isso, você estraga a vida de uma pessoa. Então, basicamente, eu vou ficar por aqui. Esse é um primeiro vídeo do soltar. Eu quero fazer outros, eu quero fazer uma série de 5 vídeos. Essa primeira etapa a gente está dando um conceito e abordando várias etapas. Nos próximos vídeos a gente vai trabalhar temas, a gente vai trabalhar histórias, metáforas, entendeu? E vamos colocar um monte de coisa para você mudar o seu conceito e realmente ferramentas efetivas. Por quê? O que adianta você escutar, solta isso, mas como é que eu vou soltar? É igual eu falei do trauma, a pessoa chega no outro, passa a mensagem bem assim, solta isso, mas como eu vou soltar? É igual eu expliquei. Você vai alterar o fato. Você vai ter que implantar algo novo ali. Soltar não é esquecer, não é procrastinar. É igual a gente falou, se você está querendo soltar a questão das dívidas, você vai ter que focar no dinheiro e focar em trabalhar. Você tem que agir. Não existe nada de graça nesse universo. Tudo exige um esforço para que você alcance resultado. Resultado é mérito. Mérito é dedicação. Dedicação é para as pessoas que realmente querem crescer. Para o resto, infelizmente, é a vidinha de sempre, sem nada a mais do que nós vemos aí nesse mundo. Um sofrimento hercúleo. Eu digo a vocês, vamos juntos. Deixem nos comentários aqui se vocês têm perguntas para que no próximo vídeo do Soltar eu possa responder. Se vocês têm dúvidas, para que no próximo vídeo do Soltar eu possa responder. Se vocês têm questionamentos, para que a gente possa juntos chegar numa constatação. Tanto os fatos externos quanto os fatos internos, para nós podem ser completamente novos. E nós teríamos que estar muito doados ao desapego.
está procurando mesmo o desapego, que é para nada de supérfluo, nada de ilusório estar chegando muito perto de nós. Porque nós basicamente já vivemos uma ilusão. Isso é chamada ilusão mundial. Essa nossa vida, isto é considerada a ilusão mundial. Então nós vivemos na ilusão mundial. E se nós, dentro da ilusão mundial, não tivermos como prioridade perfurar esta ilusão, e nessa perfuração a mente crítica, vocês podem imaginar o que ela pode fazer. Assim como vocês podem imaginar o que o emocional pode começar a desenvolver nesse perfurar a ilusão. Pode surgir em nós um trabalho bem consciente. Surgir em nós um trabalho bem consciente porque nós observamos que o primeiro corpo nosso, o primeiro movimento nosso é astral emocional. Porque nós saímos recentemente da Atlântida, não é? Muito recente a nossa experiência da Atlântida. De forma que o nosso corpo astral emocional, em princípio, está muito vivo. E nós vamos percebendo que por mais que a gente queira se interiorizar, nós sentimos nesse nível emocional astral uma certa tendência para distorção. Porque o astral emocional se comove, o astral emocional tem seus movimentos. E nós estamos com este corpo bastante desenvolvido, não foi na Atlântida isso que nós desenvolvemos, de forma que ele está muito, às vezes, muito mais instalado do que o mental. Então a sensibilidade emocional, vocês queiram ou não queiram, ela é mais forte do que a receptividade mental diante destas coisas. E nós temos que estar preparados para isso, e quando o emocional começar a dizer o que ele tem que dizer, você perfura mais, você vai, não briga com ele não, porque ele é assim mesmo, não briga com ele não, mas você vai subindo. Se isto prossegue ordenadamente, a uma certa altura, o corpo mental começa a aumentar a sua potência. Então, quando a coisa começa, quando começam essas impressões a chegar, quando começam esses trabalhos a acontecer, é o emocional que entra na frente, como já vimos. E aí precisa cuidado, precisa continuar essa perfuração, continuar esta busca interior. E, de repente, quando você menos espera, quando o ego humano já perdeu a esperança de ter este emocional seguro, quando vai perder a esperança, se é que ainda tem esperança para perder, aí o corpo mental começa a aumentar a sua potência. Aí que o corpo mental começa a despertar e a controlar a situação, dominando os movimentos emocionais. Isto é um processo dos nossos materiais. Somos culpados disso. Quem criou esses materiais foi a natureza universal. Este é o processo dela. Agora, quando esta parte mental, ou este corpo mental, começa a emergir e a controlar o emocional, você sente, você percebe. Porque aí você já começa a ver este processo de forma mais organizada, você começa a poder acompanhar a sua observação. Isto quer dizer que o corpo mental já está evoluindo, que o corpo mental já está começando a controlar a situação. E aí nós temos de novo aquela dúvida que tivemos lá no corpo astral. Lá um nível da mente diz, você não vai conseguir não, isso aqui é muito complicado para você. Você tem defeitos mentais, doenças mentais, a sua avó era louca. Pode ser até que fosse, né?
Isso não é nada demais. Isso não é nada demais. Na Terra isso não é nada demais. Aí, neste ponto, que para a mente parece que a coisa não vai dar certo, se não perder a esperança, se não soltar a fé, porque a fé já tinha começado a vir, né? Vai crescendo, já tinha começado a vir. Aí, se isto começa... E se você nesta prova de fé se confirma, porque vem provas de fé, hein? Muito concretas. Vem provas de fé, de todo jeito. Não vamos descrevê-las aqui, porque vocês, cada um tem as suas provas de fé e sabe o que são. E quando resolverem essas, vão ter outras. Provas de fé vai ter sempre. E se essas provas de fé, se essas provas de confiança no processo, se estas provas de fé naquilo que nos trouxe até aqui, naquilo que nos trouxe a esse processo, tem que ter fé naquilo. Por mais que a situação seja duvidosa, seja insegura, não tem por que perder a fé naquilo que nos trouxe até essa crise. E aí, se nós, diante desta fé, diante desta clareza, não recuamos, nos confirmamos, aí a alma começa a entrar no processo bem claramente. Aqui muda completamente a nossa vida. Aqui não tem mais por que ficar na dúvida quando o emocional se manifesta, não tem mais por que duvidar quando a mente fica argumentando o que não é evolutivo. Aqui, quando a alma começa a se expressar, quando a alma começa a entrar nesse processo, aí, quando ela começa a entrar nesse processo, e muitas almas já estão nesse processo, muitas almas já estão presentes nessa situação. Aí, quando a alma começa a emergir, quando ela começa a entrar, porque até aqui nós ficamos com o nosso intelecto humano, ficamos com o nosso emocional mais ou menos educado, ficamos com os nossos sentimentos, ficamos com os nossos pensamentos, nosso raciocínio, com a nossa mente, com tudo isso. E com tudo isso nós vamos ficando numa espécie de torvelinho de coisas. Mas se você se mantém, se você se confirma, seja qual for a prova, se você se confirma, aí esta alma começa a emergir. Eu te agradeço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e nos ajude a disseminar essas informações que são de extrema importância para todos, para que o mundo seja sempre melhor. Um mundo onde todos sejam felizes, onde todos desfrutem de uma vida chamada maravilhosa. Gratidão, gratidão e gratidão. Até mais!